Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês supercapacitores em série, como calcular limitador de corrente, ok? Então vamos lá, pessoal, calcular o limitador de corrente. Então, pessoal, primeiro passo é calcular a capacitância total. Nós temos aqui na foto 6 capacitores de 3.000 farads, ok? Então, capacitância 3.000 dividido por 6, 500 farads. Converter para quilofarad. Então 500 dividido por 1.000 é igual a 0,5 kF, ok? Então vamos lá para o terceiro cálculo. Agora vamos calcular o resistor limitador de corrente. Então nós temos aqui calcular a potência do banco de capacitores, que é esse banco aqui. Então é meio multiplicado por 0,5, que é 0,5 kF, multiplicado pela tensão ao quadrado, 12 volts ao quadrado. Então, básico é igual, meio é igual a 0,5 multiplicado por 0,5 kF, multiplicado por 12 ao quadrado, 144. Então, a potência é 36 watts. Então, vamos calcular a corrente. Então, 36 dividido por 12, 3 amperes. Agora, vamos calcular o limitador de corrente, pessoal. Então, o limitador de corrente, a grandeza dele é em ohms. Então, tensão dividido pela corrente é igual a 4 ohms. Então, aqui vocês vão ter que instalar um resistor aqui em série, aqui nesse cabo vermelho, com um banco de capacitores, certo? Para limitar a corrente, para proteger o capacitor. Jamais você pode instalar banco de capacitores diretamente na bateria ou controlador de carga. Jamais. Então vocês têm que usar um limitador de corrente de 4 ohms. Então vamos lá. Eu tenho o simulador TINA, faz cálculo, tensão, corrente e resistência, certo? Então, pessoal, aqui no esquema nós temos um amperímetro, bateria de 12 volts, tem uma chave aqui, um resistor de 4 ohms, acabei de calcular o resistor, está aqui, resistor de 4 ohms calculado, e temos um capacitor de 500 farad, que está aqui, que é esse capacitor aqui de 500 farad, certo? Tudo bem? Então nós temos aqui um voltinho para fazer a leitura. Eu coloquei aqui uma lâmpada e mostrar para vocês que não circula corrente elétrica aqui quando um capacitor está carregando, ok? Então, pessoal, o capacitor serve para armazenar cargas. Aqui nós temos um capacitor e serve para armazenar cargas, certo? E sua capacidade para isso depende da sua capacitância. Então a capacitância dele é 500 farads, ok? Ao ligarmos o capacitor a uma fonte, que ele está ligado a uma fonte, uma bateria aqui de 12 volts, sabemos que levará certo tempo para que o capacitor se carregue. Então, através do resistor limitador de corrente, que é 4 ohms, certo? Então, o tempo de carga é dado pelo produto da capacitância, que é esse aqui, pela resistência aqui, limitador de corrente, certo? Ao ligarmos o capacitor na fonte, que é a bateria de 12 volts, através de uma resistência, que é essa resistência R aqui, a tensão no capacitor levará um certo tempo para atingir 12 volts, ok? Que é o valor da tensão da fonte, certo? Então temos aqui no esquema um capacitor ligado em série, nós temos um capacitor ligado em série com um resistor, nós temos um resistor e uma fonte de alimentação, que é uma bateria, certo? Tudo bem, pessoal? Então, na realidade, o capacitor está descarregado neste exato momento. No instante que essa chave aqui é fechada, eu vou aqui executar o programa, não circula corrente. Você vê que não existe corrente aqui. Está mostrando 12.0 nonampere, mas aqui não está circulando corrente. Então está ligado o circuito neste exato momento, está chegando 12 volts no capacitor, mas não está circulando corrente, certo? Na realidade não existe corrente passando através do capacitor aqui, não existe corrente elétrica. E sim um movimento de cargas de uma placa para outra, está existindo um movimento de carga de uma placa para outra, através do circuito. Lembre-se que não há passagem de elétrons, não existe passagem de elétrons, pois as placas estão isoladas por um material isolante. O que temos é um deslocamento de cargas positivas dirigindo-se para a placa inferior e placa superior, deslocamento de elétrons, certo? Com a chegada de carga no capacitor,
aumenta a sua tensão e consequentemente diminui a tensão na resistência, certo? Então é interessante, é que não está circulando corrente, mas neste exato momento o capacitor já está carregado, porque o instrumento já está mostrando 12 volts aqui, ó. Então, vou fazer uma demonstração para vocês que não existe corrente circulando neste exato momento. O capacitor está carregado, não existe nenhuma corrente aqui o instrumento mostrando. Isso aqui é 12,0 ampere, mas aqui a corrente é baixíssima. Quando eu ligar essa lâmpada, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu coloquei uma lâmpada para fazer uma demonstração. Quando eu fechar a chave da lâmpada, está circulando a corrente, mas não no capacitor. Está circulando a corrente só exclusivamente da lâmpada, mas não do capacitor. Tá bom, pessoal? Então tá aí, ó. Demonstrei para vocês que é obrigatório calcular o limitador de corrente. Uso obrigatório em supercapacitores. Se vocês for instalar os supercapacitores, sistema de energia solar, é obrigatório usar o limitador de corrente, que é o resistor aqui, ó. Então já está calculado o resistor 4 ohms. É só você pegar aí a potência pela tensão, 36 por 3 amperes. Resistência, tensão da bateria do capacitor dividido por 1 pela ampere. Então 12 dividido por 3, 4 ohms. Então, o limitador de corrente para um capacitor de 500 farad é de 4 ohms. Está aqui, 4 ohms. Então você tem que fazer isso para todos os bancos de capacitores, não se esqueça disso. Isso aqui é para a proteção do capacitor. Jamais você pode ligar capacitores diretamente em baterias ou placas solares, sem o limitador de corrente, tá bom? Então eu ensinei para vocês aí como calcular o limitador de corrente para supercapacitores. Então, o limitador de corrente para um capacitor de 500 farads é de 4 ohms, está aqui. Tudo bem? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês, dê um gostei, se inscreva no canal, pessoal, e até a próxima aula.